Vou comprar um seu. Bom dia, vocês cristãos, que Deus abençoe vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Pega a visão aqui da Bíblia, por favor, depois eu vou até você. Pega a visão daqui da Bíblia, por favor, vocês, por gentileza. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, por favor. Porque muitas pessoas não vão ser salvas e os pastores não conseguem explicar. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento da Bíblia. Fala no meu coração, na minha mente, no meu subconsciente, para falar no coração de bispo, de pastor, de obreiro, de evangelista, presbítero, diácono, mesmo já que as palavras saem com unção, com poder de curar, de libertar e de abençoar. Olha só, a exaltação, 2 Tessalonicenses capítulo 3, a exaltação a orar. Nos demais, irmão, rogo nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também é entre vós, e que seja livre dos homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Porque a fé não é de todos. Então, nem todos vão ser salvos. O que é fé? Obediência. A fé sem obra é morte. Não adianta eu crer na Bíblia se eu não obedeço a Bíblia. Eu tenho que crer na Bíblia e obedecer a Bíblia. E hoje muitas pessoas só crêem na Bíblia, não obedecem a Bíblia. Tem muitos pastores que não obedecem a Bíblia, tem muitos bispos que não obedecem a Bíblia, muitos diáconos, muitos presbíteros, muitos jovens, muitos membros, muitos evangelistas não obedecem a Bíblia. Não está na obediência. Primeiro mandamento, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu pensamento. Segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. A partir do momento que eu julgo o próximo, eu já deixei de amar ele. A partir do momento que eu condeno o próximo, eu já deixei de amar ele. A partir do momento que eu tenho maus olhos para o próximo, eu já deixei de amar ele. Já deixei de amar a Deus e a ele. Eu já não obedeço mais a palavra de Deus. Então, a fé não é de todos. A partir do momento que eu julgo a obra de Deus, eu já não amo mais a Deus. Se eu julgo outras igrejas, se eu julgo outros pastores, se eu julgo outros bispos, se eu julgo outros obreiros, outros diáconos, outros presbíteros, eu já deixei de amar a Deus. Hoje as pessoas, elas todos falam do Evangelho, mas viver o Evangelho é difícil. É difícil viver o Evangelho. Porque as pessoas todo mundo fala. Mas o Senhor é fiel e vos confirmará e guardará do maligno. E confiamos quanto em vós, no Senhor, que nós só fazeis como fareis de vós, que vós manda. Tudo que Deus manda, muitos pastores não fazem. Tudo que Deus manda, muitos bispos não fazem. Tudo que Deus manda, muitos apóstolos não fazem. Tudo que Deus manda, muitos presbíteros não fazem. Tudo que Deus manda, muitos obreiros, diáconos, presbíteros, jovens não fazem, nem membros. Então, hoje as pessoas, a fé não é de todos. Nem todos vão ser salvos nessa terra. Nem todos vão entrar no céu nessa terra. Ora, o Senhor encaminhará o vosso coração no amor de Deus e na paciência em Cristo Jesus. Hoje muitas pessoas, porque a fé não é de todos, então muitos pastores, não adianta enganar as pessoas, porque a fé não é de todos. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. Hoje a fé não é de todos. Não é Deus que, a partir do momento que a Bíblia é a palavra do Criador do céu e da terra. A Bíblia é a palavra de Deus que criou o céu, que criou a terra, que criou o mar, que criou a natureza, que criou os animais e criou as águas. A Bíblia, ela dá existência àquilo que não existe. Quando eu tenho fé, não é eu crer na Bíblia, é eu obedecer a Bíblia. Hoje eu estou falando de salvação. Entregue a sua vida para Jesus. Se batize nas águas, creia na Bíblia e obedeça todos os mandamentos da Bíblia para você ser salvo, porque muitos não vão ser salvos nessa terra. Muitos pastores não vão ser salvos. O próprio Jesus falou, nem todos que dizem Senhor, Senhor,
herdará o reino. Deus falou da apostasia, Deus falou da heresia, Deus falou do bode das ovelhas, Deus falou das 5 virgens sábias, 5 virgens loucas, Deus falou do joio e do trigo. Então Deus falou dos falsos profetas. Deus falou que muitos cristãos iam se apostatar da fé. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e 1 Timóteo, capítulo 3, que havia uma grande corrupção na terra. E o Apocalipse 20, versículo 7 e 8, que as pessoas iam lutar contra Deus nos últimos tempos. E Apocalipse 19, versículo 19, que as pessoas iam lutar contra Deus nos últimos tempos. E segundo Zacarias 14, versículo 3, que Deus... E versículo 9, que Deus viria governar o mundo. E Zacarias 14, versículo 3, que as pessoas iam lutar contra Deus nos últimos tempos, no julgamento final. Então, nem todos vão ser salvos. E a Bíblia fala no Apocalipse 9, versículo 15, que até essa parte da humanidade vai morrer. Vai morrer por quê? Por causa do pecado. Hoje as pessoas não entendem que o diabo não faz nada. Está aqui, ó. Romanos 6, 23, Deus falando para Paulo, Jesus, porque o salário do pecado é a morte. O salário, hoje muitas pessoas morrem por causa do pecado, mas o pecado do coração, tudo que sai do coração, está lá em Jeremias 17, versículo 9, que o coração é enganoso e perverso. Hoje as pessoas que estão se matando nessa terra, hoje as pessoas que estão se destruindo na terra, hoje as pessoas que estão acabando com a vida deles na terra, Jesus morreu pelo pecado da humanidade. Você que é pastor, você que é bispo, tem que colocar isso na mente das pessoas, que o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. Então é as pessoas que pecam, mas o dom gratuito, gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É de graça, a salvação é de graça. Como é de graça? É só você entregar a sua vida para Jesus. É só você se batizar nas águas. É só você crer na Bíblia, obedecer toda a Bíblia, todos os mandamentos, para você ser salvo, para as bênçãos e até você. Não precisa, não é bicho de 7 cabeças, mas para você obedecer todos os mandamentos, você vai passar por luta, você vai passar por perseguição. Tem que você ir para o jardim do Éden. O que Satanás fez no jardim do Éden? Tirar Adão da obediência e botar Adão na desobediência, tirar Adão e Eva da desobediência, levar ele a pecar contra Deus. Hoje que separa as pessoas de Deus é o pecado. Jesus morreu pelos seus pecados, derramou sangue pelos seus pecados. É você que peca, é você que erra, é você, tudo sai do seu coração. Não é o diabo que faz você pecar. Está aqui em Gálatas 6, olha só o que Gálatas 5, me perdoe, Gálatas 5, versículo, a exaltação, viver segundo o Espírito. Digo, andais no Espírito, não cumprirei a concupiscência da carne, que é o coração. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. Esses se opõem uns aos outros, para que não façais o que é do vosso querer. É o querer das pessoas. Não façais o que é do vosso querer. Porque não façais o que é do vosso querer. É o querer da carne, é o querer do coração. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, quando estão debaixo da lei. Porque as obras das carnes são manifestas dentro das pessoas, através dos pensamentos. Tudo que sai do coração vem para as pessoas. São manifestas as obras da carne: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizade, contenda, ciúme, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria, contra as coisas semelhantes a estas coisas, acerca das quais declaro, como também já antes proveni,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, que vive nas obras da carne. É inveja, que é adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúme, ira, discórdia, peleja, dissensões, heresias. Heresias é mentira. Inveja, homicídio, bebedices, bebida, grotunarias, coisas semelhantes esta acerca da quais Artemão vos declaro, como também antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificam a sua carne, as suas paixões, a sua concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não sejais cobiçosos, nem vangloriosos, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Não devemos ter inveja. É as obras da carne, é as obras do coração. O coração enganoso e perverso. Está lá em Jeremias, que o coração enganoso, Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. É o coração que engana as pessoas, é o coração que destrói as pessoas. Um influenciador de Mangaratiba, Rio de Janeiro, Sérgio Ricardo, é o pecado que mata as pessoas. É o coração dela que leva ela à morte. Por isso Sodoma e Gomorra foi destruído. Por isso que o mundo de nós foi destruído, por causa da maldade humana. Que Deus abençoe vocês. O influenciador de Mangaratiba, Sérgio, nem todos vão ser salvos nessa terra, porque a fé não é de todos. Que Deus abençoe.